Bom dia, pessoal. Pessoal, hoje, antes da palestra, eu gostaria da atenção de vocês que, afinal de contas, hoje está fazendo 27 anos a nossa casa. E tantos problemas chegaram sem solução e saíram com solução daqui. Então, nada mais a gente tem que agradecer ao senhor Orlando Romin, que com certeza está presente, e agradecer a presença de todos vocês, que é por isso que a casa nossa anda. Vamos fazer a prece inicial? Gostaria de chamar o Hermes, nosso palestrante. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus, nosso mestre, nosso irmão amado, esteja entre nós. Nesta manhã comemorativa, este mês de abril, aliás, é bom que se diga, é um mês todo especial para os espíritas, para a doutrina espírita, para a divulgação do espiritismo cristão. E hoje temos mais uma data para somar a estas comemorações. O aniversário desta Casa Espírita, do Grupo Espírita Bezerra de Menezes. 27 anos de trabalho, 27 anos deste intercâmbio com o mundo espiritual, porque cada casa espírita que abre as suas portas é um foco de luz sobre a terra. É a presença da espiritualidade amiga junto a nós, encarnados, tão necessitados de receber a boa palavra, de receber a orientação, o conforto, tudo aquilo que a doutrina traz e nos possibilita para o nosso engrandecimento espiritual. A espiritualidade está em festa, sem dúvida. Mês de abril, como disse, temos algumas datas para relembrar. Basta dizer que no dia 2 de abril do ano de 1910, reencarnava sobre a Terra o espírito que recebera o nome de Francisco Cândido Xavier, ou ficou conhecido com o nome de Francisco Cândido Xavier, nosso querido médium Chico Xavier. Ele que, por intermédio de sua mediunidade, deixou para nós mais de 400 obras. Contabilizam-se 412 obras quando Chico desencarnou no dia 30 de junho de 2002. Contos, romances, poesias, crônicas,
conteúdo filosófico, científico, religioso, tudo isso aí está à nossa disposição. Tesouros inestimáveis de ordem espiritual, que através da tarefa missionária de 75 anos de mediunato, que é a missão desempenhada pelo médium, Chico deixou para nós. Em todo esse trabalho de coordenação, é claro, não podemos esquecer a orientação do Espírito Emmanuel, presente em todo o trabalho de coordenação. Basta dizer, por exemplo, e muitos comentam sobre as próprias obras de André Luiz, e às vezes falam, André Luiz desencarnou em estado de desequilíbrio. André Luiz, ao desencarnar, mostra isso em Nosso Lar, obra muito conhecida no meio espírita, que ele foi para as regiões umbralinas. Como pode, então, André Luiz vir nos transmitir depois as informações que se encontram na vasta obra e coleção André Luiz? Cabe dizer que o próprio Chico dizia que André Luiz era apenas e tão somente um intermediário para que essa obra chegasse até nós. Vamos ver que o trabalho dele é um verdadeiro trabalho de reportagem. Ele faz relatos sobre aquilo que recebe de informações do mundo espiritual. E Chico diz mais ainda. Diz que ele era representante, André Luiz, para nos transmitir conhecimentos que recebera de 14 espíritos diferentes. Podemos, portanto, dizer que André Luiz, na esfera espiritual, foi médium de 14 espíritos. E além desses 14 espíritos de aqui que falamos, vamos dizer da presença, orientação permanente do Espírito Emmanuel. Todas as obras de André Luiz, para se exemplificar como este trabalho é conjunto, todas as obras de André Luiz são prefaciadas pelo Espírito Emmanuel. Ele que assina as mensagens iniciais, referenciando cada uma dessas obras. Portanto, não há obra pessoal, nem de Emmanuel, nem de André Luiz, nem de Chico Xavier. Assim como falamos que a própria doutrina espírita, codificada, organizada por Allan Kardec, também não é obra dele. A doutrina é dos espíritos. Para entender todo este conjunto da obra, do ensinamento que recebemos, vamos relembrar mais duas datas. No dia 18 de abril, lançamento de O Livro dos Espíritos, no ano de 1857. Bem sabemos que a obra básica, fundamental da doutrina são 1018 questões tratando dos mais variados assuntos. Dividido, já que disse em algumas oportunidades, em 4 livros dentro da própria obra, tratando sobre as causas primeiras, falando sobre Deus, sobre a criação, falando sobre o mundo espírita, o mundo dos espíritos, nessa relação de que falamos, que através da mediunidade se estabelece, tratando a respeito das leis morais no livro 3º, mostrando a absoluta concordância, desdobramento do Evangelho do Cristo nos ensinos da doutrina espírita. E por fim, no quarto livro, tratando sobre as esperanças e consolações, as penas e os gozos terrestres e aqueles que nos aguardam na vida futura, nosso retorno ao mundo espiritual. Em tudo isso, um trabalho cuidadosamente preparado pela espiritualidade, pelos missionários encarnados e desencarnados, para que recebêssemos a mensagem prometida pelo Mestre do Consolador, no momento preciso, no momento exato. Trabalho este, aliás, que é bom que se diga, que não inicia sequer na vinda de Jesus sobre a Terra. Antes disso, antes de tudo aquilo que nós conhecemos dos ensinamentos espirituais que nos encaminharam à doutrina espírita, vamos perceber que este trabalho preparatório foi organizado no mundo espiritual desde a formação do planeta. Cabe dizer aqui a vocês, que vale como dica, sugestão também de leitura, a obra Caminho da Luz. Obra essa de autoria do Espírito Emmanuel, na psicografia também de Chico Xavier. Ali ele conta, de forma resumida, naturalmente, porque o assunto é muito vasto, de forma resumida, como foi desde a formação da Terra até a vinda da doutrina espírita e a mensagem de que ela é portadora. Desde a formação da Terra, Emmanuel nos diz que Jesus, o verdadeiro espiritual deste planeta, vela, cuida
e encaminha os espíritos, encarnados e desencarnados, vinculados a este planeta, ligados a ele. Quando Jesus vem sobre a Terra, encarna-se na Palestina, a mensagem que deixou há mais de 2.000 anos atrás, percebemos que é uma mensagem atualíssima. É interessante notar o quanto hoje psicólogos, estudiosos, educadores falam a respeito de determinados ensinamentos como se fossem uma grande novidade. E eram ensinamentos que o mestre já trazia, ensinava e, mais do que isso, exemplificava. A diferença de Jesus com relação a todos aqueles que passaram antes sobre a terra foi exatamente esta. Jesus viveu tudo aquilo que ensinou. Por isso a doutrina espírita não para pensar, quando indagado a espiritualidade sobre quem é o modelo e guia para a humanidade, a resposta é só: Jesus. Modelo e guia para a humanidade sobre a Terra. A outra data, e essa que gostaríamos de ressaltar, é da publicação da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que completa, no próximo dia 15 de abril, 150 anos da sua publicação. 1 século e meio que o Evangelho segundo o Espiritismo, no ano de 1864, foi lançado também na cidade de Paris, na França. E sobre essa obra especial, queremos comentar algumas passagens. Vamos perceber que foi uma obra organizada por Allan Kardec, no intuito de trazer a essência do Evangelho do Mestre. Ele não quis reescrever os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nem tampouco dizer que não deveríamos consultá-los, mas quis, porque até então, como ainda nos dias de hoje, a grande dificuldade das pessoas para abrir e compreender aqueles simbolismos, aquelas histórias que Jesus contava, lógico, claro, sempre com um sentido elevado de cunho moral, mas a dificuldade que se tem ainda na leitura dos Evangelhos, Kardec procurou preencher essa lacuna na inspiração que recebeu dos Espíritos Superiores, para que através da obra Evangelho segundo o Espiritismo fosse trazida aquela essência pura, genuína, verdadeira do Evangelho de Jesus. Logo no início aqui, tratando sobre o objetivo da obra, por que foi escrita a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos ensina o seguinte: que pode-se dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. E cita essas 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas das igrejas e, por fim, o ensinamento moral. E conclui ainda que se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última manteve-se inatacável. A última, o ensinamento moral. Sobre este campo, todos os religiosos e não religiosos também podem se entender. Porque ainda que não se tenha uma religião, mas se siga uma ética pessoal de procurar auxiliar, ajudar, ir ao encontro das necessidades do seu semelhante, estamos praticando o Evangelho, ainda que não adotemos uma religião em especial. E é isso que deve estar muito claro sobre o objetivo de se escrever a obra Evangelho segundo o Espiritismo. Não é um Evangelho para os espíritas. Vamos ver, por exemplo, em mensagens que foram trazidas mediunicamente, incluídas na obra Obras Póstumas, escritos que depois do desencarne de Allan Kardec vieram trazer os bastidores da codificação espírita. Vamos perceber que Allan Kardec recebeu, no período em que escrevia a obra Evangelho segundo o Espiritismo, instruções claras dos Espíritos nesse sentido, de que a obra deveria servir a todos, independente de nação, independente de religião, independente de qualquer diferença que pudesse haver entre as pessoas. Seria um código moral para a humanidade. E é dessa forma que devemos nos voltar à obra Evangelho segundo o Espiritismo. Ao outro ponto, é preciso afirmar, além deste, que este é o objeto exclusivo da obra Evangelho segundo o Espiritismo, o ensino moral do Cristo. Nós vamos encontrar aqui
a intenção de se discutir outros pontos que no desdobramento da doutrina espírita posteriormente vamos encontrar ensinamentos. Mas o objetivo aqui é o trabalho no ensino moral do Cristo. Há um outro ponto aqui interessante ser ressaltado, voltando à questão das interpretações. Allan Kardec escreve o seguinte: muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral não são compreensíveis. Muitos mesmos não parecem irracionais, senão pela falta de uma chave para compreender-lhes o verdadeiro sentido. E Allan Kardec escreve nos instruindo: esta chave está inteiramente no Espiritismo, como já se convenceram aqueles que o estudaram seriamente e como ainda o reconhecerão mais tarde. Percebam como esse projeto todo arquitetado pela espiritualidade não cabe apenas e tão somente dentro das nossas casas espíritas. Somente aqueles que posteriormente iriam aderir à doutrina espírita e se auto-intitular espíritas. Vai muito além. Fala sobre a explicação de pontos que até então não eram compreendidos e ainda poucos compreendem a respeito dos evangelhos e a respeito das próprias escrituras. Kardec fala sobre uma chave. Quando chegamos diante de uma porta fechada, uma porta trancada, temos duas opções. Ou arrombamos a porta, e para isso teremos que fazer uso da força física, vamos pôr a porta para entrar adentro. Ou vamos usar uma chave. Tendo a chave, tudo fica mais fácil. Vamos lá na fechadura, abrimos, entramos tranquilamente, sem precisar arrebentar a porta. É disto de que fala Allan Kardec. O Espiritismo nos dá esta chave em nossas mãos. Não precisamos mais arrebentar a porta. Não precisamos, como foi no passado, fazer uso da força física para impor pontos de vista. Quantas e quantas guerras religiosas, quantas e quantas guerras em nome do Cristo os homens evocavam para tentar converter os seus irmãos. O Espiritismo é a chave de que precisamos para abrir a porta deste mundo espiritual que vem nos fornecer tantos e tão belos ensinamentos. A chave está inteiramente no Espiritismo. Como reconhecem aqueles que o estudaram profundamente, é preciso conhecer a doutrina espírita. E reconhecerão outros tantos mais tarde. Porque é chegado o momento em que estes ensinamentos, e já percebemos isso claramente, filmes, livros, está no cinema, está no teatro, nas novelas, na televisão, está aí mostrando estes ensinamentos que não são propriedade da doutrina espírita, são leis universais. E por isso, independente do nome que venha a se dar para essas leis, ainda que as outras religiões venham adotar outros nomes, que não sejam aqueles que a doutrina espírita faz uso, estaremos falando sobre as mesmas coisas. Basta dizer, por exemplo, os nossos irmãos católicos falam sobre os carismas. Os nossos irmãos protestantes falam sobre os dons espirituais. Nós falamos a respeito da mediunidade. Embora ainda não seja bem compreendida pelos demais segmentos religiosos, estamos falando sobre as mesmas coisas, sobre a mesma linguagem. Basta ler o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Basta cruzar essas informações, por exemplo, com o que encontramos nas Escrituras, nas cartas de Paulo, citando aqui somente os capítulos 12 e 14 da carta de Paulo aos Coríntios. Ele descreve ali perfeitamente os dons espirituais e podemos localizar, cruzando com o Livro dos Médiuns, cada uma das faculdades mediúnicas que Kardec, com a orientação dos Espíritos, vem nos instruir. Pegamos o capítulo 14 da carta de Paulo aos Coríntios, ele mostra como era a organização de uma reunião mediúnica entre os primeiros cristãos, como funcionava a reunião. E vamos lá e cruzamos com a obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec e vamos encontrar o mesmo ensino. O Espiritismo, portanto, vem cumprir fim no tempo predito aquilo que o Mestre veio nos dizer. Que essa doutrina viria relembrar todas as coisas que ele havia ensinado e nos ensinar outras tantas que no momento não estavam prontos para suportar. A humanidade já se encontrando madura neste momento para isto,
Desde o século XIX, em que veio a doutrina espírita, até os dias atuais, temos todas essas informações à nossa disposição. Porém, cabe dizer que não basta nós sermos informados sobre doutrina espírita. É necessário que a doutrina espírita esteja presente na nossa vida. Porque é impossível aquele que é tocado na alma, no coração, pelos ensinos da doutrina espírita, que essa pessoa permaneça a mesma. Não é possível a pessoa continuar sendo a mesma pessoa. Ela começa a pensar, ela começa a refletir sobre os seus atos. Olha para aquilo que fez no passado e pensa, como pude agir daquela forma? Ah, se eu soubesse disto antes. Agora imagine, se tivéssemos apenas e tão somente uma única existência e descobríssemos isto no final dela. Ah, se eu soubesse disto antes. E desencarnássemos, falecêssemos. E aí? Pois vem a doutrina espírita com esta característica de consolador nos dizer, não, a vida não cessa aí. O conhecimento que recebemos aqui, ainda que tenha sido num primeiro momento uma informação, nos auxilia na nossa partida para o mundo espiritual. E nos auxiliará mais ainda nas futuras encarnações. Porque sabemos com a doutrina espírita que vivemos no passado, vivemos no presente e continuaremos a viver no futuro. A lei dos renascimentos abre toda esta oportunidade. Um campo imenso de trabalho, de conhecimento para cada um de nós. Entramos com a nossa contribuição no quê? No esforço e na boa vontade para buscar a sintonia, para buscar a afinidade com estes conhecimentos. E quando nos identificamos com ele, pouco a pouco, deixando o homem velho e trazendo o homem novo, vamos nos renovando. E é esta a proposta da doutrina espírita. Se ela não servir para o nosso melhoramento pessoal e para resistirmos aos arrastamentos do mal, estamos nos enganando com relação àquilo que recebemos da doutrina espírita, pois este é o objetivo dela. O conhecimento de nós mesmos para o nosso melhoramento individual e, por consequência, para que levemos isto às outras pessoas através da exemplificação, muito mais do que pelas nossas palavras. Para citar um exemplo a respeito dessa questão das interpretações e fazer essa ligação, citei isso na sexta-feira, quando fiz palestra no Centro Espírita Cristão, e algumas outras pessoas já me perguntaram. Na verdade, essa questão foi levantada no grupo de estudos que temos do Evangelho segundo o Espiritismo, às segundas-feiras, na Associação Espírita Allan Kardec, lá no Sonho Nosso. E que se fez a seguinte pergunta. E é propício, porque semana que vem estamos aí na Semana da Páscoa, né? Sobre aquele momento, o período ali da prisão, flagelo, crucificação de Jesus. E há uma situação descrita por Mateus, no capítulo de número 27, quando Jesus já está na cruz, em que ali no verso de número 46, Jesus exclama, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E muitas pessoas, ao lerem essa passagem, ao tomarem contato com ela, alguém vai lá e fala, Jesus falou isso. Pensa, mas, poxa, Jesus falou, será que naquele momento ele se entregava ao desânimo? De certa forma, agia de maneira revoltosa, por se encontrar naquela condição, e dizer, Deus me abandonou, como nós, seres humanos imperfeitos, fazemos algumas vezes, diante das nossas provas, diante das nossas dificuldades, quando indagamos de forma revoltosa, Deus me abandonou, não olha mais por mim. Será que é isso que Jesus está fazendo? E vamos encontrar a explicação na união progressiva das revelações. Por isso que falamos, é indispensável, é inseparável a sequência das revelações. É um trabalho de 3 milênios e meio. Desde aquilo que encontramos no Gênesis, obra essa que é acreditada a Moisés das Escrituras, até a doutrina espírita, no seu caráter progressivo, porque ela não se encontra encerrada, tem seu ponto de partida na codificação de Allan Kardec, mas continua a ser revelação progressiva. Enxergando tudo isso, vamos entender melhor essa passagem de Mateus. Primeiro, 1 milênio antes,
daquilo que veio a ser anotado por Mateus, lá no capítulo 27, vamos encontrar um salmo no Antigo Testamento que vai relatar situações que só ocorreriam um milênio antes. É o salmo de número 22, que a tradição acredita a autoria a Davi, ao rei Davi. Sabe qual é o primeiro verso desse salmo 22? O salmista escreve: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quer dizer que no momento em que Jesus está na cruz, o que ele faz é recitar este salmo de Davi. E por que Jesus faz isso? Vamos encontrar nos evangelhos que em várias e várias situações ele diz: para que se cumpra as escrituras, e faz determinada coisa. E vamos ver então que deste período da prisão até o momento da crucificação, estudiosos, historiadores cristãos dizem que Jesus recita mais de 30 passagens do Antigo Testamento que se referem à vinda do Messias e àquilo que ele passaria. Era uma forma dele confirmar, menos para aqueles que ouviam naquele momento que não iam entender, mas mais para aqueles que posteriormente iam se debruçar sobre esses conteúdos e entender o significado delas, que ele era de fato o Messias. A intenção de confirmar as revelações do Antigo Testamento à doutrina espírita. Quando Kardec escreve para nós a introdução da obra Evangelho segundo o Espiritismo, que muitos pontos do Evangelho e da Bíblia nos parecem irracionais porque nos falta a chave que nos dá o Espiritismo, é por isso. É um exemplo claro. Mas o Espiritismo também ensina isso? Sem dúvida. Citamos, para ter essa sequência, falamos lá do Salmo de Davi, 22. Em que Davi cita, por exemplo, que as túnicas do Messias seriam repartidas, que ele seria transpassado em mãos e pés. Todas as situações de flagelação estão ali descritas, um milênio antes. Capítulo de número 27, Mateus transcreve essas situações. Livro dos Espíritos, a questão de número 275, há uma indagação que Allan Kardec faz aos Espíritos, que é a seguinte: o poder e a consideração que o homem desfrutou sobre a Terra, ele mantém essa supremacia no mundo espiritual? Trocando em miúdos, aquele homem que foi poderoso aqui sobre a Terra, mantém essa condição de superioridade do mundo dos espíritos? E os benfeitores respondem o seguinte: não, vírgula. Porque os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. E conclui os Espíritos ensinando: lê os Salmos. É uma indicação clara que as revelações se encaixam. Nos dão uma orientação: lê os Salmos. Por quê? Este ensinamento, os pequenos serão elevados, os grandes serão rebaixados, também se encontra nos Salmos. E são várias e várias situações, no decorrer da codificação espírita, poderíamos ficar citando aqui outras tantas, que mostra que é a mesma doutrina que transcorre 3 milênios e meio até os dias atuais. Por isso reforçamos, ela é inseparável. Porque está acima de grupos religiosos. Há pessoas, por vezes, que dentro da própria doutrina espírita criam certas resistências para ter contato com esses conteúdos. Uns dizem: é muito difícil, como tratam dessa forma até a própria obra de Allan Kardec. Mas, gente, se nós não encontramos uma forma de estudar, de compreender as obras básicas da doutrina espírita, como vamos aprender doutrina espírita? Estaremos repetindo aquilo que ouvimos dizer. E aí eu lembro de Emmanuel. Emmanuel, numa obra intitulada A Religião dos Espíritos, que aliás este era para ser o nome do Livro dos Espíritos. Chico nos fala sobre isso também. A obra, o Livro dos Espíritos, era para chamar Religião dos Espíritos. Era essa a intenção de Kardec. Mas os Espíritos disseram: não, ainda não é o momento. Porque a obra sofreria uma resistência muito maior se falasse que se tratava de uma religião naquele momento. Então veio com o nome de O Livro dos Espíritos. Nessa obra, então, Emmanuel foi escrever, lá no início do século XX,
que é uma obra que trata sobre a essência moral religiosa de O Livro dos Espíritos, em determinada mensagem ele ensina o seguinte: toda a crença é respeitável. Toda a crença é respeitável. Mas, se escolhestes a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Este é o sentido que devemos ter sobre aquilo que temos com relação às demais religiões. Respeitáveis. Todas. Toda e qualquer crença. Desde que, é claro, conduza o homem ao bem. Toda a crença é respeitável. Mas se escolhemos, fizemos isso por opção. Muitos, é claro, por chamado direto. Mas, de certa forma, nos afinizamos com esses ensinamentos. Por isso estamos aqui. Se fizemos essa opção, se fizemos essa escolha, não vamos negar a fidelidade à doutrina espírita. Vamos nos interessar por ela. Vamos conhecer estes conteúdos. Vamos trazê-la para a nossa vida. Este é o sentido real. Senão estaremos apenas nos distraindo com aquilo que os Espíritos nos ensinam. Estaremos apenas, então, somente dizendo que a doutrina é bonita, que a figura de Jesus nos encanta, mas o que isto modifica na nossa conduta? É esta pergunta que seguramente os nossos protetores espirituais nos farão quando retornarmos ao mundo espiritual. O que fizeste com aquilo que aprendeste na doutrina espírita? Toda a crença é respeitável, mas se escolhestes a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, portanto, vem a reafirmar tudo isso para nós. Em seus 28 capítulos, vem tratar sobre várias passagens do Evangelho que até então nos eram estranhas. E para falar do estranho, vou citar mais uma situação que encontramos aqui, um capítulo que Kardec escreveu, capítulo de número 23, intitulado Moral Estranha. Porque aqui se encontra uma das passagens, talvez, de maior dificuldade para a assimilação do significado dela. É aquela passagem que Jesus diz assim: aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso está em Mateus. Em Lucas, a coisa complica um pouco mais. Ele diz assim: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo carrega a sua cruz e não me negue, não pode ser meu discípulo. Odiar pai e mãe? Odiar irmãos e irmãs? Odiar a própria mulher? Se não fizéssemos isso, não poderíamos seguir o Cristo? Quando Kardec traz ao conhecimento este capítulo de número 23, também encontramos nas traduções, isso desde o original francês, encontramos nas traduções uma nota explicativa que não é nem do próprio Allan Kardec. É de um amigo dele, que, tomando contato com os textos que Allan Kardec escrevia para o Evangelho segundo o Espiritismo, pede para fazer uma observação que Allan Kardec inclui na publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma nota explicativa de M. Pesani, que era um tradutor, um estudioso tanto do grego e do hebraico, línguas em que foram escritos os Evangelhos. Dizem que o Evangelho de Mateus, por exemplo, foi escrito no aramaico, que era a língua popular utilizada na fala entre os judeus. Inclusive Jesus teria feito uso deste dialeto, que era a língua popular falada naquela região. Fora o Evangelho de Mateus, todos os demais escritos vieram para nós inicialmente de forma original no grego. E na nossa explicativa aqui faz uma observação, então, Pesani. Diz assim: as palavras em latim, as palavras em grego, não querem dizer odiar, mas amar menos. O que exprime o verbo grego, o verbo hebreu, do qual tem servido Jesus o diz ainda melhor. Não significa odiar, mas amar menos, não amar tanto quanto, igual ao outro. No dialeto siríaco, que é o aramaico, do qual se diz que Jesus usava mais frequentemente, esta significação é ainda mais acentuada. Foi nesse sentido
que outras passagens das Escrituras vamos encontrar essa mesma condição. Quando se diz odiada, significa menos amada. É evidente que o sentido é menos amada, e é assim que é preciso traduzir. Em várias outras passagens hebraicas, e sobretudo nas siríacas, o mesmo verbo é empregado no sentido de não amar tanto quanto a um outro, o que seria, portanto, um contrassenso traduzir por ódio que tem uma outra acepção bem determinada. Aquilo que recebemos, portanto, em determinadas traduções, é preciso ter todo um cuidado, por isso o espírita não deve se prender à letra daquilo que lê, mas ao espírito daquilo que se interpreta. Veja, uma passagem como essa. Se fôssemos pensar em odiar pai e mãe, filhos, filhas, mulher, estaremos saindo do próprio sentido de fraternidade, amor e de caridade que o próprio Jesus vem ensinar. Agora, se falamos, como é o sentido original, de não amar tanto quanto a mensagem de Jesus, quer dizer, para não termos apego a laços que são transitórios. É claro que aqueles que são os laços afetivos do espírito, esses se mantêm durante a nossa encarnação e após a desencarnação. Mas o apego que temos às pessoas, este é sinal de afastamento da mensagem de Jesus. E é isso que Jesus chama a atenção. É preciso ter olhos para a humanidade. E pouco a pouco exercitar isso em nós. Fazemos isso em pequenos grupos chamados família. Somos exercitados neles. Mas a intenção é mais ampla. É que saiamos da nossa família, observemos os outros semelhantes e identifiquemos que são irmãos em Deus. Esta é uma das mensagens principais do Evangelho. Falar sobre a existência de um Deus, sim, de um Deus que nos ama, de um Deus que nos ampara, de um Deus que está sempre presente em nossas vidas, mas também falar da necessidade de que haja entre nós um laço de verdadeira irmandade. Por isso Jesus resumiu a lei e os profetas, dizendo que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. São as 3 dimensões da lei do amor. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a mim mesmo. Fazendo isso, eu cumpro a finalidade. Toda a lei, todos os profetas e o Evangelho estão aí. Vejam como o sentido daquilo que é ensinado é simples. É claro. Não é preciso complicar nada. Agora, o que há para nós, sim, é um imenso trabalho para nos desvencilharmos de egoísmo, de orgulho, de vaidade, para a partir daí fazermos do Evangelho algo real, presente nas nossas vidas. Este é o convite permanente do Evangelho. E para isto foi escrita a obra do Evangelho segundo o Espiritismo, a completar 150 anos neste mês de abril. Fica aqui para vocês a dica. Bem, sabemos que muitos, é a obra mais popular de Allan Kardec, certamente, muitos têm em casa, muitos praticam o Evangelho no lar, bem o sabemos, que é uma leitura do Evangelho. Separa-se um dia da semana, um horário em especial, mantém-se a disciplina nesse horário e vai ali, que seja, dependendo do grupo que se reúne, de 15 a 30 minutos, uma vez na semana, abre-se o Evangelho. É interessante que se faça desde o início. Há aqueles que preferem abrir ao acaso, mas é uma obra trazida por Allan Kardec que tem uma sequência clara e lógica. Ela não foi escrita a esmo. Ela tem uma sequência programada do que é ensinado aqui. Então é interessante que desde o início, desde o que eu disse aqui, o objetivo dessa obra, vamos pouco a pouco ler um trecho, um comentário, uma prece inicial, nesse trecho, faça um comentário, prece final, vibrações finais. Fazemos o Evangelho no lar. E talvez não tenhamos ainda a dimensão da importância disto para o ambiente do nosso lar, e não só para isso, para aquilo que vai espiritualmente se criar em atmosfera espiritual na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade. Os Espíritos falam a respeito disso. Joana de Ângeles, por exemplo, é clara ao afirmar isso em mensagem a respeito do Evangelho, do culto do Evangelho no lar. Não fazemos o Evangelho só para nós, ou só para a nossa família. Quando abrimos o Evangelho em casa, nos envolvemos com a mensagem, estamos
sintonizando com aquilo que há de mais elevado sobre a Terra. E é claro que esses fluidos positivos estarão a influenciar todo o ambiente ao nosso redor, sem termos a clara noção ainda do alcance que eles têm. Por isso a prática é mais do que indicada. Fora isso, trago aqui uma edição de bolso e trago outras 2 obras para distribuição, que vou distribuir agora, nesse momento, gratuitamente. Eu vou ter que fazer segundo a inspiração do momento, ou a intuição do momento. Vou fazer uma pergunta que fiz na sexta-feira no Centro Espírita Cristão. Se tiver, levante a mão. Algum aniversariante aqui no mês de abril? Pode levantar. Um aniversariante aqui. Mais algum aniversariante no mês de abril? Um já é seu. Pode pegar. O segundo, fazer uma segunda pergunta, antes de escolher alguém. Alguém que está vindo pela primeira vez na Casa Espírita? Pronto, encontramos no segundo. Boa leitura. Temos então na obra do Evangelho segundo o Espiritismo toda uma possibilidade de resgatarmos sim essa mensagem do Evangelho na sua simplicidade, na sua clareza. Só para os 2 que receberam o Evangelho, tem uma dedicatória logo aí no começo, que eu cito uma passagem especial, né, do Antigo Testamento. E eu pedi, né, no momento em que fazia isso em oração, que a mensagem fosse ao coração daquele que o recebesse. Espero que alcance esse objetivo. Deixamos, portanto, aqui essa mensagem, relembrando sim as datas do mês de abril, em especial neste dia, em união com a espiritualidade amiga, no aniversário desta Casa Espírita, do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, né? Lembrando em especial da figura do senhor Orlando Romin, que eu conheci quase próximo ali ao desencarne dele, né? Tive a oportunidade de vê-lo uma vez em que ele foi fazer palestra no Centro Espírita Cristão e me impressionou sobremaneira a imagem daquele senhor franzino, mas quando subia na tribuna para falar sobre doutrina espírita, ele era desse tamanho. E lembrando dele, em especial, mas é claro, de todos aqueles que contribuem até hoje para que essa Casa Espírita continue a ser um foco de irradiação da mensagem do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, que deixamos o nosso forte abraço. Muita paz e muita luz a todos. Vamos orar. Voltando o nosso pensamento, a nossa atenção para o ambiente aqui que foi preparado de forma cuidadosa, amorosa, pelos benfeitores espirituais, que sabem das nossas necessidades, conhecem as nossas dores, os nossos sofrimentos, sabem daquilo que precisamos antes mesmo que nós venhamos a pedir. Que aqueles que vão adentrar a câmara de paz o façam se colocando em posição humilde, sabendo que com fé receberão fortalecimento para o seu corpo físico, orgânico e para o seu corpo espiritual. E que todos nós aqui reunidos, em um só pensamento, lembremos da figura do Mestre, da figura de Jesus. Braços abertos, chamando a cada um de nós, pedindo para que venhamos a trazer essa mensagem que Ele deixou para nós, para a nossa vida de relação. Que no contato com os nossos semelhantes sejamos cartas vivas do Mestre para trazer o Evangelho a este mundo. Muita paz. Que Deus abençoe as nossas atividades, hoje e sempre. Que assim seja.